Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje, da sala da UVESP, aqui os nossos estúdios para conversar um pouco sobre vocês com um tema absolutamente atual. Mas eu preciso fazer antes um convite muito importante que nos foi passado pela secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a ex-deputada Célia Leão. Na próxima segunda-feira, 2 de setembro, para prefeitos, secretários de Indústria e Comércio, secretários de Desenvolvimento Social e vereadores ligados ao setor de proteção às pessoas com deficiência e ao setor de desenvolvimento social. Estarão reunidos sob a presença do governador João Dória, a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, a Célia Leão, secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Célia Parni, secretária de Desenvolvimento Social, professor Dr. José Henrique, secretário de Estado da Saúde, o Rosiele Soares da Silva, secretário da Educação, e o desembargador Paulo Dimas, secretário de Estado da Justiça e da Cidadania. O que vai acontecer é o lançamento do programa Meu Emprego, Trabalho Inclusivo. Vamos pensar que nós estamos falando nas pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. 14% da população do estado de São Paulo tem algum tipo de deficiência. E há a obrigatoriedade do cumprimento da cota de empregos para as pessoas com deficiência. Este evento nós teremos a presença de empresários, representantes de associações comerciais, indústria, comércio e, portanto, a presença do homem público, do agente público, da mulher prefeita e vereadora é fundamental para que os interesses se convergem ali, que haja uma sinergia perfeita entre o público e o privado, com olho direcionado para a empregabilidade. Portanto, salvem esta data, dia 2 de setembro, deveria ter um evento na terça, mas o governo entende que o prefeito vir aqui segunda e ficar terça não está acelerando o seu trabalho. Então, na segunda-feira, tão somente, no primeiro dia da semana, segunda-feira, às 9h30, no auditório Ulisses Guimarães, Palácio dos Bandeirantes, a secretária Célia Leão faz o empenho total para que vocês estejam presentes. E, inclusive, as sociedades, as associações de pessoas com deficiência do estado de São Paulo. É importante ver a sua opinião, você se informar, saber, discutir, levar para a sua cidade as possibilidades de emprego inclusivo, né? Então, vamos mirar as pessoas com deficiência. Feito o convite. Muito bem. Nós trouxemos aqui para conversar conosco, convidamos a doutora Hermínia Mócia. Doutora Hermínia tem um currículo altamente significativo para a gente começar a conversar. É importante que vocês saibam de quem nós estamos falando. Ela atuou como subchefe da assessoria jurídica do Tribunal de Contas do município de São Paulo, na Secretaria-Geral do mesmo Tribunal de Contas, atuou na advocacia Dalpozo Advogados, na Prefeitura de São Paulo, foi procuradora do município, desenvolveu lá uma série de atividades na área da Procuradoria da Fazenda e ela tem, na sua formação profissional, eu li só um pouquinho do currículo, ela é doutora pela Pontifícia Universidade de São Paulo, a PUC, do programa Direito do Estado, e mestre na área de Direito do Estado, junto à Universidade de São Paulo, a PUC, na cadeira de Direito Administrativo. Hoje, ela atua como advogada, consultora, orientadora, portanto, está aqui conosco para discutir um tema muito importante. São tantos, mas hoje qual foi a notícia? Excepcional sob todos os pontos de vista. Você que tem aí na própria pele um problema com procuradores do município, saibam que o Supremo decidiu
que municípios não têm obrigação de criar procuradoria. Município que não tem renda, não tem arrecadação, município que sofre as consequências da crise em razão dos desgovernos, eram obrigados, sob os olhos do Ministério Público, de criar a sua procuradoria, de ter procurador concursado. E o prefeito sempre de mãos atadas, porque ele tem o seu advogado de confiança, mas eles entendem que é o procurador do município que tem que opinar sobre as coisas legais. Muito bem. Supremo decide que municípios não têm obrigação de criar procuradoria. Vamos cumprimentar a doutora Hermínia Mócia, muito prazer em tê-la aqui. O prazer é todo meu, agradeço o convite de estar aqui na UVESP falando desse assunto tão palpitante e atual e que pode realmente interferir no dia a dia de várias prefeituras. Essa decisão que foi dada em sede de um agravo de instrumento num recurso extraordinário, ela é muito importante no sentido de que ela inova a orientação que estava sendo preponderante até então, que fazia com que as prefeituras, às vezes muito pequenas, com pouca renda, elas tivessem que criar uma procuradoria estruturada mediante concurso público. Por meio dessa decisão, o Supremo reafirma uma tese no sentido de que não existe obrigatoriedade para o município instituir órgãos próprios de representação judicial, procuradorias do município e da Câmara Municipal. O entendimento do Supremo foi baseado que o artigo 131 e 132 da Constituição Federal, ele só obriga, isso significa que na omissão da Constituição, cada um pode, de acordo com as suas necessidades, com as suas características próprias, instituir esse órgão de defesa dos interesses do município. Doutora Hermínia, aqui pela notícia, a gente entende que o Supremo decide que municípios, portanto, são os municípios brasileiros, 5.570, não têm obrigação de criar procuradoria. Entretanto, antes de nós iniciarmos a live, a senhora alertou bem aqui que a decisão do ministro Luiz Fux atende uma representação da Prefeitura de Tatuí, no estado de São Paulo. Prefeitura de Tatuí. Eu pergunto, essa decisão, ela cria uma jurisprudência para que outras prefeituras acionem, ou a decisão do ministro Luiz Fux já estabelece que está resolvido o problema? Não, essa decisão, ela cria uma jurisprudência no sentido de externar o entendimento do Supremo atual a respeito desse tema. Em razão do tipo de ação que foi demandada, ela interessa efetivamente ela é obrigatória para a Prefeitura de Tatuí, mas ela é um alerta no sentido de que outros municípios possam se valer desse entendimento para justificar o seu entendimento a respeito do tema. Ou seja, o caminho está aberto. O caminho está aberto, né? Exatamente. O caminho está aberto para se criar uma jurisprudência e isso ter repercussão em todos os níveis da justiça, né? Exatamente. Muito bem. Nós estamos aqui com o Mário Telão, que é vereador de Engenheiro Coelho. Mário, você que cuida muito aí das pessoas com mobilidade reduzida, já sabe, segunda-feira no Palácio, às 9h30. A prefeita Ana Lúcia de São Luís de Paraitinga. Aliás, eu quero aqui cumprimentar a prefeita Ana Lúcia. Ela foi a única prefeita, Silvia? Foi. Ela participou ativamente do curso que a UVESP fez com a USP, com a Escola do Futuro na USP, com as novas normas estabelecidas pelo Ministério da Educação. Ela participou do curso todo como prefeita, mas também como professora. Parabéns, Ana Lúcia, pela sua participação neste curso. Está aqui conosco também o prefeito João Paulo Rodrigues, de Monte Alto. Nossos cumprimentos a você, prefeito, um grande abraço.
o Fernando Cochaça, é isso? Cachaça. Cachaça, o Carlos Magnanelli. O Carlos Magnanelli é o presidente da Associação dos Consultores Políticos de todo o Brasil. E ele é parceiro nosso na realização de cursos de marketing político para as próximas eleições. Depois nós vamos ter novidades sobre isso, porque a UVESP vai formar um grande guarda-chuva de proteção para as próximas eleições, com advogados em todas as áreas. Cláudio Almeida, o Paulo Panhosa, que preside o Parlamento Regional do Vale do Rio Grande, que engloba 13 municípios, só que ele ampliou para 22 municípios. O Fernandinho Silva, de Olímpia. O Fernandinho é vereador atuante lá em Olímpia. O Devanir Mantoani, que é da Companhia Paulista de Força e Luz, trabalha junto ao interior. Ederson Trevisan, Eduardo Carmona, de Curitiba. Aliás, Carmona, nós vamos estar aí em Curitiba com o Vitor Borges, que é o presidente da Rede de Consórcios Públicos. Vamos fazer um grande evento na Assembleia Legislativa do Estado, criar a Frente Parlamentar em Defesa dos Resíduos dos Consórcios Públicos, um evento que você vai ficar sabendo logo, logo a data, e estaremos também na Assembleia Legislativa aí do Paraná. Fábio De Gaspari, um grande abraço, já tivemos oportunidade, a Fabi, de conhecê-la pessoalmente. Um grande abraço, Fabi, obrigado pela propagação. Aliás, por falar em propagação, é importante que vocês que estão conosco também assistam pelo YouTube. O nosso propósito qual é? Divulgar orientação. Por exemplo, hoje o assunto está quentinho, saiu do forno agora, ainda queima a mão. E a doutora Hermínia já está aqui para esclarecer essa decisão do Supremo. Nós queremos agir nessa direção. Portanto, quanto mais internautas ou internautas que compartilhem no YouTube, certamente nós vamos ganhar mais pontuação e com isso orientar melhor todo este Brasil. O Tiago Cabral, da deputada Célia Leão, nossa querida secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Lara Melo Monteiro, diretora da Rede Vida de televisão, vamos chamá-la de Lara Melo Monteiro de Barros Mócia. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho na Rede Vida. A vereadora Mariane Maia, a vereadora Sara Alexandre, a ex-vereadora Érica de Bananal. Érica, procure aí o deputado que está cuidando da área do DEM na região. Lourdinha Silva, Luciano Durães, vereador de Agudos, a vereadora Sônia Beolque, que preside o Parlamento Regional de São José do Rio Preto, Bruno Araújo, estamos aqui à disposição. Quem tiver alguma pergunta dentro do que nós estamos conversando aqui, no currículo da doutora Hermínia, estamos às ordens. Havendo tempo, estaremos respondendo a questão. Doutora, nós estamos nos aproximando do período eleitoral, não é? Os prefeitos têm mais 1 ano e meio de mandato, existem as vedações que o Tribunal de Contas do Estado impõe, mas tem também um problema que poucos prefeitos conseguem perceber isso, que é a questão de ter contas negativadas. Às vezes o prefeito é multado em R$100, isso vai para o CADIM, gera um problema muito sério para a vida dele, ele está cuidando da administração, esquece a sua família, sai correndo para pagar remédio que a justiça mandou pagar, e às vezes custa mais caro que o orçamento municipal. Então ele se esquece que às vezes existem algumas dívidas na União, no Estado e no município que podem inviabilizar a sua eleição em seguida. O que a senhora nos diz sobre isso, doutora Hermínia Mócia, especialista no tema? O que os prefeitos têm que fazer? Como é que se corre atrás disso? Bom, uma dica que eu dou é para que eles fiquem atentos para qualquer conta, qualquer decisão proveniente dos tribunais de contas que tenham declarado irregular algum dos seus gastos. Isso é com decisão transitada em julgado. Isso é muito importante porque às vezes uma
única decisão, os tribunais de contas no período eleitoral, eles são obrigados a mandar essa lista de débitos para o Tribunal Regional Eleitoral. E é a chamada lista negra. E isso pode inviabilizar a candidatura ou a posse de algum dos candidatos, razão pela qual é muito importante fazer um levantamento junto aos tribunais se existe alguma pendência nesse sentido, para tentar solucionar da melhor maneira possível. E nós vamos fazer um curso sobre isso, né? Para orientar os secretários da Fazenda, os secretários, enfim, da administração pública, como é que faz esse levantamento. E havendo essa dívida, meu Deus do céu, é um problema sério. O Ministério do Turismo teve uma época, 2010, 2011, que diante daqueles problemas que o PT concluiu lá no Ministério do Turismo, o Ministério do Turismo resolveu negativar todo mundo. Os funcionários meteram a caneta, então várias prefeituras negativadas. O caminho é o mandato de segurança, porque nem sempre estão bem embasadas essa ação dos funcionários do Ministério, de outros ministérios que tratam de convênios, contra as prefeituras e contra até ONGs que têm convênios lá na União. Tem que fazer mandato de segurança, mas de repente isso cria um problema muito sério para o prefeito. Então, às vezes tem um problema que você não sabe, precisa ser orientado e nós estamos aí para isso. Exatamente. Não é assim? Uhum. Muito bem. Doutora Hermínia, a senhora sentou dos dois lados. Foi procuradora, portanto, defendeu o município na área de licitação, contratos, na área de orçamento. Do outro lado, a senhora é advogada na defesa dos municípios. Como é que concilia isso? Isso lhe dá mais conhecimento e prática no exercício da advocacia, com certeza. Exatamente. Foi muito interessante porque nos meus últimos anos como procuradora do município, eu atuei junto a esse órgão que chama Procuradoria da Fazenda, que faz a defesa do município perante o Tribunal de Contas do município de São Paulo. E depois eu advoguei no escritório da Alpozo, junto à área de tribunais de contas. Daí os meus clientes eram outras prefeituras e às vezes o próprio prefeito ou uma parte interessada nesses processos que corriam junto ao Tribunal de Contas. E no último 1 ano e meio, eu fui convidada a ser secretária-geral do Tribunal de Contas do município de São Paulo e depois assessora. E nessa época eu não fui advogada. Foi a única fase da minha vida que eu não advoguei. Mas foi muito interessante para ver justamente todos os lados da mesma moeda, do mesmo problema. Como o executivo se defende de algumas impropriedades que lhe são imputadas, como os outros interessados nessa relação jurídica também se defendem, e a postura do tribunal, o que ele espera do agente público, e como, portanto, eu acho que é fácil aperfeiçoar essa defesa junto aos órgãos de controle, que é uma coisa hoje tão importante, né? Falando em órgão de controle, nós temos amanhã em registro o ciclo de debates do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós, infelizmente, não vamos poder participar amanhã, somos convidados permanentes do tribunal, porque nós temos um compromisso com a Secretaria de Turismo a respeito da festa do Peão de Boiadeiro, que é da nossa cidade de Barretos, minha e da presidente executiva da UVESP, a jornalista Silvia Mello. Então, mas em Santos, no dia seguinte, amanhã é quinta-feira, sexta-feira, às 10 horas, outro ciclo de debates do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É importante o prefeito, o vereador participar, os assessores, secretários, porque ali se tira dúvidas. Olha, tem uma situação que eu acho que a doutora Hermínia vai surpreender.
86% dos municípios estão com alertas permanentes do tribunal porque estão alcançando o limite da lei de responsabilidade fiscal. No estado de São Paulo, imagine, o estado mais importante da federação. E tem muita coisa que provoca isso, doutora Hermínia, que não é culpa do prefeito. Por exemplo, desculpe, a Secretaria da Receita da Fazenda, Secretaria Nacional, ela criou uma norma diferente agora com relação à prestação de contas do Fundeb. Tomou lá a decisão em Brasília, né? E essa decisão afeta na ponta os municípios. Com o novo tipo de cálculo, os municípios sofrem prejuízo na receita corrente líquida. Em razão disso, o que acontece? Eles batem na trave da lei de responsabilidade fiscal. Muito bem. Eles precisam se adequar. Agora, o que tem que fazer? Mandar comissionado embora, diminuir despesa, né? Notadamente contingenciar despesas. E o que acontece com isso? O tribunal precisa dar um prazo. A UVESP assumiu o controle da representação. A Silvia levantou uma hora, 60 ofícios de prefeitos. Nossa. E nós levamos ao tribunal e protocolamos. E já sabemos que os conselheiros estão sensíveis à reivindicação, não da UVESP. Nós somos apenas articuladores para evitar que o prefeito pague o pato, a conta que não é dele. E sabemos que o tribunal está sensível. Aliás, o presidente Roque Cittadini, ele diz sempre que a lei de responsabilidade fiscal é severa com o município, mais ou menos com o Estado e nunca com a União. Então, quem paga a conta? Aquele que está próximo da população, como prefeito e como vereador. Esse 86%, doutor Hermínia, é um número que nem sempre o prefeito tem culpa. O que ele tem que fazer, na sua opinião? Não, eu acho que ele tem que, primeiro, se assenhorar bem das mudanças, né, que efetivamente existiram, e pedir um prazo de transição, né, um prazo de respiro, vamos dizer assim. É o que o tribunal vai dar aqui em São Paulo. Para que ele consiga se adaptar e não ser punido pela mudança abrupta das regras do jogo quando ele vinha cumprindo uma normatização e, de repente, no meio do caminho, isso mudou. Então, ele precisa realmente de um tempo para se readequar às novas diretrizes e se adequar, ainda mais num ano tão importante. Que é o ano eleitoral, né? Que ele pode ser negativado, né? Tomara que os outros tribunais acompanhem a decisão que nós vamos ter aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós colocamos em contato, eu fiz a ponte entre a doutora Marisa Amaro, de uma atuação brilhante no TRE, e a doutora Hermínia. Por quê? Ambas estão dispostas a dar a sua contribuição para que o prefeito caminhe numa estrada pavimentada até as eleições sem nenhum problema de ordem jurídica. A doutora Hermínia, ela quer saber o que os desembargadores do TRE mais se preocupam com relação a prefeitos e vereadores, pensando na eleição de outubro do ano que vem. A doutora Marisa aproveitou e nos disse que a Comissão de Direito Eleitoral da OAB se reuniu ontem num período grande para analisar o que preocupa os advogados com relação às eleições. Preocupação que a doutora Marisa nos coloca. Fake news, principalmente nos municípios pequenos, porque a notícia saiu, a notícia está consolidada. Então, fake news é a preocupação dos advogados. E o que vai acontecer agora? No próximo dia 4, lá na Ordem dos Advogados, na Comissão de Direito Eleitoral, haverá uma audiência pública das 14 às 19 horas para ouvir prefeitos, vereadores, secretários, candidatos interessados em dar a sua opinião, em dar a sua contribuição, mas também ouvir, para que os advogados orientem lá, através da Comissão Eleitoral,
o que pode, o que não pode, qual o caminho a se seguir, porque tudo que é experimento, doutora Hermínia, do TSE, acontece nas eleições municipais. Não é? Vai experimentar uma decisão eleitoral? É no município. Deu certo, fica. Não deu certo, o município que se vire, aí não se aplica nas eleições estaduais. Então, a doutora Hermínia e a doutora Marisa Amaro terão contato permanente sob o guarda-chuva da UVESP para que a gente possa também, através das nossas propagações, da rede social comandada pela presidente executiva Silvia Mello, pelo Jefferson Tomé Botti, nosso diretor comercial, essas informações serão repassadas para vocês todos que estão aí bem na ponta, no seu município, cuidando de desenvolver um belo trabalho, de deixar um bom currículo para os seus filhos e netos e, de repente, tem olhos críticos de todos os lados, se não perseguindo, pelo menos perturbando os prefeitos e vereadores. Conosco aqui o Wilson Gonçalves, a doutora Marisa Amaro, que está nesse momento da editora do TRE, Paulo César, o Edson Marquezine, o Edson Bellini, vereador Fabinho Manfreinato de Bauru. Fábio, o convite é para você também, você que cuida das pessoas com deficiência aí na sua região. E o Fabinho é o presidente, né, do parlamento da região de Bauru, nosso parlamento. Temos hoje já 34 parlamentos constituídos. Fabinho, convite para o dia 2, segunda-feira, no Palácio, 9h30. Emprego inclusivo. Vereador Moisés Lazzarini, de São Carlos, que teve uma participação ativa e atuante no segundo Conexidades. O Otávio Parisi, da Autopaz, especialista em mobilidade e cidade inteligente. O Marcos Antônio Daniel, Pedro Paulo Redondo de Carvalho, Amaru Ribeiro, de Jacareí, o vereador José Renato Semenzato, de Caconde, que participou da nossa Assembleia, na Assembleia Legislativa, no Espaço das Cidades e depois na sala de reuniões da liderança do MDB, que decisões tomadas, prestação de contas sobre o Conexidades e eleição da Silvia Mello, presidente executiva. Isso aqui tem mais aqui? Sim. Vereador Carlinhos de Abreu de Araraquara, o Castro Rocha, o Mário Aparecido Eusébio Júnior e Luiz Eduardo Ribeiro. Doutora Hermínia, na área de certidões, já falamos, mas na área orçamentária, na área da fazenda, que também é a sua especialidade, o que os prefeitos têm mais que se preocupar da agora até o fim da administração? Eles vão ter que realmente se preocupar com em preparar, no meu modo de vista, deixar tudo pronto para uma outra administração e que eles não vão sofrer nenhum problema com isso. Então é muito importante eles levantarem, por exemplo, se eles vão ter orçamentos para quitar as suas principais obras e serviços, isso é muito importante no sentido de que eles levantem, que você já falou, esse problema da receita, né, para que eles não incorram na lei de responsabilidade fiscal, quais são as despesas obrigatórias, se preocupem com as suas prestações de contas junto ao Tribunal de Contas, isso é muito importante, porque a prestação do último exercício só vai ser analisada no exercício seguinte. E é muito importante que ele tenha um dossiê de tudo isso, porque às vezes, se ele realmente não for reeleito ou não for alguém que ele consiga fazer um novo prefeito, às vezes ele não tem entrada e consiga esses documentos para balizar na sua prestação de contas, se ele precisar responder alguma coisa junto ao Tribunal de Contas. Então é muito importante que ele prepare isso para não ter nenhum tipo de preocupação no exercício financeiro seguinte, porque a sua última prestação de contas só vai ser analisada no outro exercício. No exercício seguinte. Que se ele estiver dentro da administração, aí ok. Mas o problema ocorre quando ele não está mais.
E isso quando o Tribunal de Contas entende que o nome deve ir para a lista negra, chamada lista negra, né, negativada, isso vai para o TRE. Vai para o TRE. Que inviabiliza a candidatura. A candidatura ou a posse, ou ele não consegue se diplomar. A senhora estava me contando aqui de uma experiência, não vamos dar o nome, mas falamos em off, a respeito de um caso de um prefeito que não pôde ser diplomado por conta de uma dívida de R$100. R$2.000. R$2.000. Mas uma coisa que se ele soubesse com antecedência, por mais, no caso até, era uma coisa injusta, mas ele poderia ter se preparado, tipo, ele falar, eu vou pagar isso e depois eu brigo judicialmente, eu faço um outro... Mas assim, ele não ia deixar uma coisa tão importante inviabilizar toda uma campanha que ele fez e se sagrou vencedor. Então foi muito triste esse quadro, por uma besteira, assim, uma falta de gestão dessas situações que realmente podem perturbar a vida do agente político. Deixa eu ver a opinião da senhora, que trabalhou na Secretaria da Fazenda, da Prefeitura. Portanto, repito, tem os dois lados da moeda, não é? Na defesa e na análise dos contenciosos. Tem um caso de um empresário amigo que ele construiu um prédio e, em determinado momento, a Receita entendeu que quem tem que pagar o IPTU não eram os inquilinos, os compradores, e sim ele era... o empreiteiro, o construtor. Então a Fazenda lá no município entendeu, no município de São Paulo, entendeu que devia pagar o IPTU. Ele não pagou, porque não era do dever dele de fazer o pagamento, e ele aluga um prédio para uma repartição da Prefeitura Municipal. O que a Prefeitura fez? Suspendeu o pagamento dos aluguéis, do aluguel do prédio que ele tem. Então, a Prefeitura fez uma ação errada, querendo cobrar dele uma dívida que não é dele, né? Ele construiu o prédio, vendeu, quem tem que pagar são os proprietários. Ela entendeu que não, que ele tinha que pagar. Ele fez a defesa, não pagou, e com isso o nome foi para o Cadinho, não pagam mais os aluguéis há muitos anos do prédio que ele aluga para uma repartição do município. Então veja que situação que fica o munícipe quando a Fazenda decide tomar uma coisa, alguma decisão que fere o princípio do direito da pessoa, seja empresário, construtor ou não, ou pessoa física. Como é que podemos analisar isso, doutora Hermínia? Como é que a senhora vê essas questões? A Prefeitura cobra, manda para o Cadinho e isso demora um tempo danado para tirar o nome. Isso são instrumentos que o poder público usa para, às vezes, realmente constranger. Mas, infelizmente, tem casos, como você falou, que são de injustiça e tem casos de justiça, né? É difícil fazer essa peneira. Aqui, nesse caso, nesse exemplo que você me citou, é importante saber exatamente na ação por que eles... Se eles sobrestaram esses aluguéis, provavelmente isso foi feito dentro dos autos, né? Que inviabilizaram que ele receba os aluguéis. Mas o poder público, ele tem instrumentos de maior constrangimento do que a iniciativa privada. Porque esses instrumentos não são poderes. Como eles têm deveres, ele precisa disso para se conseguir exercer a sua função. Agora, nesse caso, doutora, tem específico, tem uma agravante. Ele ganhou nos 3 andares da justiça. E ainda assim a Prefeitura não cumpre o seu papel. Eu não sei por quê. Não, estou falando assim hipoteticamente para não ter que dar nome nem ver a questão da... Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que às vezes a Prefeitura de cidade grande, ela tem um poder tão grande, tão extraordinário, que às vezes o munícipe não deve, como a senhora disse, tem casos de justiça e de injustiça, mas o injustiçado tem uma dificuldade enorme de resolver o problema. E o nome está lá no Cadinho. Não é? Isso cria um problema sério, principalmente aqueles que precisam
no ano que vem, se candidatar, vai te dar uma certidão negativa e não tem essa certidão negativa. É aí que, então, é que vai entrar na orientação da senhora o curso que nós pretendemos fazer, como é que vai saber, como é que vai descobrir o caminho para que essas certidões sejam levantadas e que tenha a consultoria jurídica capaz de orientar como é que deve fazer o prefeito. Para negativar esses... isso vai ter que ser visto caso a caso, né? Caso a caso de eventuais débitos apontados junto aos tribunais de contas. Mas é importante que eles saibam como agir, não é? Exatamente. Muito bem, nós estamos... Porque essa questão do CADIM pode até inviabilizar a candidatura de um eventual candidato, como assim, a coisa mais simples. Ele não consegue fazer uma compra nas Casas Bahia. Quer dizer, a sanção, ela vai desde uma coisa simples até uma coisa que muda a vida dele, né? Muda o curso da vida dele. Por isso que isso é tão importante. Muito bem. Aqui conosco o Rogério Marques, o Wilson Paulino, o Ciro Moura, grande Ciro Moura. Prazer em tê-lo aqui na nossa live, só engrandece. Como todos que nos assistem e reproduzem a nossa conversa aqui. José Mário Brasiliense Carneiro, grande amigo, preside a oficina municipal ligado à querida Fundação Konrad Adenauer, que impregnou no mundo a social-democracia. O vereador Marcos Morasco. O Vitor Borges, presidente da rede de consórcios. Vitor, cumprimentá-lo pelo convênio que você assinou com a Tricom, com a Associação dos Tribunais de Contas dos Estados. Parabéns, acho importante. Consórcios é o tema do momento. Consórcios é muito importante. Nós temos 100 milhões de pessoas no Brasil sem água potável, um tanto assim que aproxima de 50 milhões sem esgoto, e consórcio é para atender principalmente a infraestrutura e o saneamento básico. Parabéns também a você, Vitor, pela formação da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em defesa dos consórcios públicos. Alguma novidade mais? Doutora, nós queremos te agradecer aqui a presença. Eu que agradeço. Uma participação efetiva, um ibope extraordinário, né? Muita gente participando. E vamos aqui para aqueles que chegaram conosco um pouquinho mais tarde, lembrando que essa gravação, essa conversa nossa com a doutora Hermínia Mócia permanece nas redes sociais da UVESP. Assistam e compartilhem pelo YouTube. E lembrando que o Supremo decidiu, em razão de uma provocação da Prefeitura de Tatuí, que municípios não têm obrigação de criar procuradoria, que custa muito e às vezes o procurador, claro, raríssimas exceções, não ajudam, né, a deslanchar a Prefeitura. Então, parabéns ao Supremo, parabéns ao Tatuí, esperemos que isso agora caminhe como uma decisão, uma orientação. Uma orientação para os três poderes, né? Decisão do Supremo é decisão do Supremo. Doutora Hermínia, muito prazer em tê-la aqui, satisfação, parabéns pelo muito obrigada pela participação, gostei muito de participar e estou às ordens, se eu puder esclarecer alguma coisa. Muito bem, será mais uma parceira nossa para ajudar a você a administrar, a você legislar e a você que é da sociedade civil e que agora tem um grande instrumento no tribunal, que é o visor, para ver como é que está a sua administração da sua cidade, o que o prefeito está fazendo, onde é que existe alerta e por que existe alerta, por que falta remédio no centro de saúde, por que a comida está estragada. Você que é da sociedade civil pode ajudar, não é? Ajudar, é que é importante que se diga isso. A administração pública achar o seu melhor caminho. Quem está lá está vocacionado a servir, quer atender a população. Então, ajudar o prefeito, ajudar o vereador a formatar leis é fundamental. Lembrando a agenda, no dia 2, vamos começar por amanhã, para o Vale do Ribeira. Registro, Tribunal de Contas, às 10 horas da manhã. Litoral Santos, Litoral Sul, 10 horas da manhã, Tribunal de Contas, ciclo de debates. Vamos aproveitar aqui e informar
a audiência pública que a doutora Marisa nos passou, dia 4, de 14 às 19 horas, na Ordem dos Advogados do Brasil, lá no viaduto Dona Paulina, Maria Paulina, acho que é isso, para ouvir audiência pública. Portanto, você pode ir lá opinar direito eleitoral, as preocupações com relação às próximas eleições. Dia 2, segunda-feira, várias secretarias envolvidas, sob a orientação do governador do Estado, mas a da deputada Célia Leão, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vai ser lançado o programa Meu Emprego, Trabalho Inclusivo. Envolvidas as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Justiça e Cidadania, com a orientação da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Segunda-feira, 9h30, Palácio dos Bandeirantes, Auditório Ulisses Guimarães. Muito obrigado a você mais uma vez pelo carinho e atenção. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, neste mesmo horário, aqui da UVESP, ou quem sabe até uma participação externa, mas sempre trazendo assunto que interessa ao público e ao privado. Boa noite. Boa noite.